Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar mais esse devocional para que eu e você possamos meditar na palavra do Senhor, que é viva e eficaz e que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e que vai até a divisão da alma e do espírito e que conhece a intenção que há no nosso coração. E nós sabemos que Deus sonda os nossos corações e que Ele discerne o que nós temos dentro do nosso coração. Vejamos, hoje vivemos dias nos quais muitas das vezes nós vivenciamos histórias que as pessoas estão querendo as coisas sem merecer ou sem lutar por elas, sem estar diante de uma situação na qual elas sim mereçam, ou melhor, mas por merecer a gente não tá diante do que o Senhor nos disse sobre salvação. Nós não merecemos nada. Todavia, nós temos que nos esforçar nesta terra para que possamos alcançar o que o Senhor colocou às nossas mãos. Nós vemos que quando o Senhor tirou o povo do Egito, povo esse escolhido que durante 7 anos de fome foi parar no Egito, porque o Senhor assim os ordenou que descesse para lá, e José os sustentou ali até que a sua morte viesse. E mesmo aí aquele povo cresceu, prosperou ali na terra de Gozém, no Egito. Todavia aquele povo acabou se acomodando àquela situação, porque o Senhor não determinou que eles vivessem ali para sempre. E aquele povo se acomodou e foi ficando, e as gerações foram passando, e o tempo foi passando, e aquele povo ficou ali. Todavia, aquele povo tinha que estar em uma posição diferente e começaram então a se desligar, ou melhor, se afastar do Senhor, a se esquecer do que o Senhor havia feito para os tirar das garras, para o tirar da fome, para o livrar de tantas coisas que o Senhor já tinha feito. Então o Senhor permitiu que aqueles rei viesse a estar oprimindo o povo. O Senhor permitiu. Por quê? O Senhor é ruim? Não. O Senhor permitiu que aquele povo sentisse que as escolhas deles estavam destruindo o que eles mesmos tinham construído. E a passagem de hoje que eu quero ler com vocês para a gente meditar está em Josué. E Josué 17, o verso 15, 16 e 17, que vai nos dizer assim, ó: E disse-lhe Josué, se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos fariseus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são estreitas. Então disseram os filhos de José, as montanhas não nos bastariam, também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os Bet-Sean e os lugares da sua jurisdição, entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo, grande povo és, força tens, uma sorte não terás. Então aqui Josué estava dizendo para eles, em outra versão mais explicada, Josué estava dizendo para eles que se eles não estavam satisfeitos com o que eles tinham, que eles buscassem ganhar mais terreno, que eles buscassem mais terra, que eles lutassem por mais, já que eles achavam que mereciam. Todavia, os efraimitas e a tribo de Manassés queriam, mas não queriam se esforçar. E aqui que entra o que eu estava dizendo. Quando o povo estava lá no Egito e o Senhor usou de benevolência com aquele povo, mesmo aquele povo todo tendo se afastado do Senhor, 400 anos depois,
aquele povo de tanto ser oprimido, escravizado, porque o Senhor assim fez com que aquele povo fosse cada vez mais oprimido, eles se lembraram do Senhor e clamaram ao Senhor. Então o Senhor levantou alguém para os resgatar. E Moisés e Arão os tirou aquele povo, quer dizer, através do Senhor. O Senhor foi lá, enviou Moisés como sacerdote, como instrumento e arrancou aquele povo. Mandou as pragas, destruiu todos os egípcios no Mar Vermelho e tirou aquele povo lá do Egito. Mesmo com murmuração, mesmo com tudo, os abençoou. Josué estava aqui repartindo as terras, né? Dando a cada um segundo a sua herança, determinado por Deus, ordenado pelo Senhor. E aqui sempre tem aqueles que reclamam, aqueles que acham que mereciam mais. E o Senhor traz uma lição muito grande aqui. Sem esforço, nós nunca teremos nem o que nos foi dado. Porque o próprio Jesus disse, quando ele conta aquela parábola, daquele senhor que dá 5 dracmas para um, 3 para outro, duas para outra e 1 para um. Então, aquele que ganhou 5 multiplica, o que ganhou 2 multiplica, e a que ganhou 1 enterra e não faz nada. E aqui a gente tira a mesma lição, porque aquele que pegou uma só, negligenciou, não quis fazer nada, ficou ali inventando desculpas e nem sequer colocou, como disse a própria parábola, entregou no banco para que rendesse. Então, muitas das vezes nós vemos pessoas que têm, que o Senhor dá oportunidade, proporciona situações, coloca nas mãos tesouros valiosíssimos, mas as pessoas jogam fora, enterram ou desperdiçam porque acham que, ou acham porque merece mais, ou porque não querem mesmo fazer nada. Então essa parábola das dracmas lá, do Senhor que deixa o dinheiro com aqueles homens, está dizendo a mesma coisa aqui. Josué estava fazendo o que lhe foi ordenado ao Senhor, repartindo a herança a cada um. E aqui a tribo de Efraim e de Manassés acharam que mereciam mais. Por quê? Aí Josué diz para eles, não, tudo bem, se vocês acham que a terra de vocês é estreita para vocês, conquiste mais. Está aberta aí. Pode entrar e fazer como quiserem. Mas aí eles não queriam lutar porque aquele povo tinha carros e cavalos de ferro. Quer dizer, na verdade, é que além deles se esquecerem que a batalha não era deles, era do Senhor, eles ainda queriam de graça. Quantas das vezes o Senhor nos mostra o caminho, nos dá a oportunidade, mas nós, para não pagarmos o preço, ou melhor, para não colocarmos, só se vier na minha mão de graça, nós perdemos a oportunidade de expandir o que o Senhor nos deu. O Senhor hoje está dando uma lição valiosíssima. Não pense que as coisas do Senhor nós não temos que batalhar. E aqui a Bíblia de Gênesis a Apocalipse nos mostra isso. Por quê? Aqui eu estou lendo, é no Velho Testamento, e eu contei para você uma parábola que o próprio Jesus disse. Quer dizer que aqueles homens que receberam uma quantia maior, souberam administrar e multiplicaram aquilo. Só porque a quantia deles era maior, aquele que recebeu apenas uma tinha que pelo menos ter a decência, já que tinha tantas desculpas, o que na verdade não cola, porque é como se o Senhor te desse hoje
a oportunidade de comprar ações de uma grande empresa e você comprasse essas ações e elas vão render sozinha. Mas se o Senhor te mostra essa oportunidade e você fala, mas eu não vou arriscar não, e se essa empresa quebrar? Essa empresa amanhã ou depois vira multinacional. E aí você fala, nossa, devia ter comprado. Não, aí não adianta falar não. Sabe por quê? Porque aí você fez como aquele servo. E aí o Senhor vai te chamar de inútil. E aí até o que você tem, você vai definhar com isso. Por quê? Você vai acabar virando em nada. É por isso que eu sempre disse que o Senhor, quando dá uma bênção, Ele não acrescenta dores. Ele abre portas onde não existe nem sequer paredes. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Porque nós temos que fazer como essas duas tribos aqui, que foi lá questionar com Josué, por que eles não ganharam mais. Josué falou, fiz o que igual para o que me foi ordenado ao Senhor. Agora, se vocês querem mais, guerreie, batalhe, vá, alcance, ganhe. Mas eles não. Não. Eles, aquele povo é forte. Mas Josué disse para eles, mas vocês são fortes, têm um grande exército, têm força. Então o Senhor hoje está dizendo para você, você pode, você consegue. Eu estou te dando a direção. Não deixe ninguém tirar você do foco. Faça conforme a ordenança do Senhor. Não desperdice, não seja um servo inútil. Faça. Não tenha medo de... Não, se o Senhor disse vai, vai. Porque Ele está contigo. Ele se responsabiliza e Ele fará acontecer. Mas eu não estou entendendo. Não está entendendo? O Senhor está dizendo o que eu coloquei nas suas mãos. Não é para ficar parado, enterrado. Não é para ficar pasmado, olhando o tempo passar, com medo disso. Não vou fazer, não vou falar. Não é isso, não é agora, é mais para frente. Primeiro eu vou fazer isso, primeiro eu vou fazer aquilo, primeiro eu vou esperar isso, primeiro... Não. O Senhor vai voltar e vai te dizer, cadê? Aí você fala, Senhor, eu fiquei sabendo que o Senhor colhe até onde não plantou. É mais um motivo para você semear sem medo. Porque se o Senhor, que é dono de tudo, te deu apenas uma semente, mas Ele colhe onde nem semeou, por que você está com medo? Lance essa semente, faça o que o Senhor tem te ordenado. Não tenha medo, não paralise. E não fique aí pensando no que vão dizer, no que vão pensar, o que é que tem que ser feito. Não, o Senhor já disse, apenas faça. Não deixe o inimigo destruir. Não deixe jamais. E vai acontecer. O Senhor está dizendo que você tem força. Você pode. Faça como Caleb. Caleb chegou em Josué e falou, onde está minha parte? Hoje tenho a mesma força de quando começamos e quero o que é meu. Então Josué, eis aí, pode ir. E Caleb não pensou duas vezes. Foi lá e conquistou a sua herança. Porque o Senhor era com ele. Porque ele não parou diante do inimigo. Ele não deixou de fazer. O Senhor deu vitória para ele. Agora, Efraim e Manassés continuaram ali. Por quê? Porque acharam que tinha que ser de graça, que tinha que ser sem fazer nada, porque eles mereciam. Não.
temos que fazer a nossa parte, temos que buscar sempre fazer a vontade do Senhor em qualquer circunstância, porque é dele que vem a vitória, porque ele diz que nós somos mais que vencedores. Todavia há batalhas nos quais nós temos que entender esta palavra aqui, que o Senhor queima no meu coração desde ontem. Ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Capítulo, aí estou lendo em 2 Crônicas 20 e o 20, agora eu li o 20, vou ler o 25. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam neles fazendas e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar. Mas 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Quando nós não pasmamos, não ficamos de boca aberta, olha como são situações nas quais o Senhor age de forma diferente. Josué disse para aquele povo que queria mais, estava aberto, pode ir lá buscar, conquistar. O Senhor é contigo. Ele não disse que não podiam mais batalhar por mais terras. Não, mas aqui o Senhor, era uma guerra diferente, mas aqui o Senhor disse, apenas me louve, apenas crê no profeta, continue de joelhos e o Senhor vai entregar nas suas mãos. E o Senhor guerreou essa guerra e a entregou para Josafá todas as riquezas daquele povo que estava guerreando contra ele. Então, quando é para você fazer, mesmo que o Senhor diga, eu é que estou à frente, a sua parte ele não vai fazer. Se você estiver dormindo, quando o Senhor te acordar e falar, vai lá na casa da irmã, dá um abraço nela, ou envia para ela alguma coisa, ou ajuda ela nessa área. E você, não, agora não, amanhã eu vou, semana que vem eu vou. Você acabou de perder a oportunidade de ver o Senhor agir. Então o Senhor hoje está te dando esta chave. Não fique parado. Nada que vem do Senhor te acrescenta dores. Por isso, não fique olhando o tempo. Quando o Senhor te ordenar, faça. Não se preocupe com o resultado, porque não é você que faz, é o Espírito Santo. Somente abra sua boca e faça o que o Senhor mandou. Se é preciso lutar, lute. Se é preciso trabalhar, trabalhe. Se é preciso colocar-se de pé e louvar e adorar ao Senhor, faça. Se é preciso ajudar alguém, ajude. Mas não vai faltar. Lembra da viúva? Ela tinha o suficiente para mais uma refeição. E o profeta chega lá e fala, faz para mim primeiro. Eu não sei o que passou na mente dela. Eu acredito que passou 1 milhão de ideias, mas ela fez e entregou na mão dele. E não faltou. Crede nos seus profetas e prosperará. Entenda que quando você crê, você vivenciará. A farinha da panela não acabará, o azeite também não acabará. Então não vai faltar nada em nenhuma das áreas da sua vida, na sua casa, para sua família. Aquela outra viúva foi lá e o profeta faz isso. Certo? Ela pensou, esse cara é doido. Ou não. Ela pensou, que ideia. Mas ela também não deixou de fazer. Ela foi e fez conforme ele falou. Mesmo que a ideia seja maluca, se o Senhor está no negócio, vai dar certo.
tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que esperam no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor viverá o sobrenatural. Mas aqueles que não esperam em Deus, esperam na força do seu braço, na força do seu trabalho, na força da sua mente, vão se frustrar, porque é o Senhor quem te dá saúde, é o Senhor que te dá trabalho, é o Senhor que te dá ideia. Então, se você acha que é seu mérito, o Senhor não divide a glória dele com ninguém. E ele vai te parar para que você entenda que é ele quem faz, que tudo é dele, para ele e por ele. E nada pode impedir o agir dele. Se ele diz que ele vai fazer, ele vai fazer. Ele vai te dar a estratégia. E o Senhor vai multiplicar. Porque se você vai fazer, eu creio, porque eu vou sim seguir a instrução do Senhor, porque quero receber o despojo. Quero sim ser canal de bênção, hoje e sempre. Quero levar a palavra que salva, que cura, que liberta. Quero levar a palavra que serve de instrução para grandes e pequenos. E quero te dizer que parasita não chega em lugar nenhum, mas que aquele que se posiciona sempre alcança o melhor. E o Senhor multiplica o seu pouco, porque Ele tem prazer em abençoar os seus. Que o Senhor possa te dar mais e mais, a cada dia mais. Porém, não seja sanguessuga nem parasita. Seja como Caleb, seja como aquele servo que faz acontecer com o que o Senhor colocou nas suas mãos. Não esconda os seus talentos, não deixe de fazer, não deixe as pessoas te paralisarem. Ai, eu tenho medo. Nada disso, porque o Senhor é quem se responsabiliza. É Ele quem faz, não somos nós. Nós só somos instrumentos usados por Ele. Se posicione e o Senhor fará. Então, beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional. Compartilhe, pois alguém mais precisa ouvir essa mensagem. Amém?